Graça, paz, meus irmãos, meus amigos, você aí de Feira de Santana, você de Salvador, você do Recife, você de Teresina, do Piauí, você aí de São Luís, Maranhão, do Belém, você da Amazonas, onde quer que você esteja. Que Deus conceda graça sobre a sua vida. Eu sou o seu irmão. Eu não sou nem um pregador. Eu não sou pastor, sou um ex. Eu sou apenas, como diz João Batista, a voz que anuncio o evangelho da graça. Porque a João foi perguntado. E João disse, eu sou a voz que clama no deserto. E eu sou a voz que anuncio as boas novas do evangelho da incircuncisão pregado pelo apóstolo Paulo. E a mensagem que eu tenho neste momento é essa. Jesus está voltando? É continuação desta mensagem que eu acabei de pregar. Não existe afirmação dentro deste livro. Jesus está voltando. Jesus não tem promessa nenhuma com você, comigo, com nós. Ele não prometeu nada para nós. Ele não disse que ele ia voltar para o Brasil, para os ingleses, os franceses, os alemães, os portugueses. Ele não disse isso. Ele disse para o seu povo. Quando ele foi levado às alturas, Jesus de Nazaré, não confunda. Jesus de Nazaré, ele não tem nada comigo, ele não tem nada com você. Ele não fez nada por mim, não fez nada por você. Ele não morreu por mim, não morreu por você. Ele morreu pelo seu povo. Ele veio pelo seu povo. Ele deu a vida pelo seu povo. Ele curou o seu povo. Ele não curou gentil. Nós podemos ver aquela passagem daquela mulher que veio gritando lá no capítulo 15 de Mateus. Aquela mulher que veio gritando, cananeia, veio gritando atrás de Jesus. Jesus diz, lá pelo versículo 25, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, até curar. Tudo o que ele fez para o seu povo. E quando ele estava sendo levado ao céu, 2 anjos apareceu e disse, varões Galileu, por que está olhando para o céu? Este, bem claro, que dentre vós está sendo levado, ele há de voltar para onde ou de onde ele veio. Para quem ele estava dizendo isso? Para mim? Para você? Ele estava dizendo isso para o seu povo, para os judeus que estavam ali. Porque a Bíblia diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 6, que a última vez ele apareceu a mais de 500 irmãos, mais de 500 discípulos. Alguns dizem 530, 540, não importa. A Bíblia diz mais de 500 discípulos estavam reunidos. Pela última vez, e ele foi tomado. Varões Galileu, Atos capítulo 1, versículo 11. Por que está olhando para o alto? Jesus, bem claro, não é outro, que foi levado do meio de vós, ele há de descer assim como para o céu viste subir. Agora eu pergunto, ele estava dizendo isso para quem? Para o seu povo. E esse Jesus existe? Não. Como ele vai voltar? Se ele não existe mais. Ele deixou de ser Jesus de Nazaré. A sua missão foi cumprida aqui na terra. A Bíblia diz que Deus, ele diz, o Senhor é o Espírito, segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. E aonde está
Ele está em nós. Ele está naquele pela qual crê nessa palavra. Por que esperar uma coisa que não existe? Se não existe mais Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi apenas o quê? Um cumprimento de Deus para com seu povo. Os profetas profetizavam. Isaías profetizou muito. Foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus. Isaías profetizou, Jeremias profetizou, Moisés profetizou, Daniel, todos eles profetizaram. E eu pergunto, aonde terminou o ministério dele? Na cruz. Na cruz terminou, tudo está consumado. Então não adianta você querer tampar o sol com a peneira, que você não vai conseguir. Não adianta você que é futurista, você que é um teólogo, você que é um professor de escola dominical, você que é aí um pastor chamado como pastor presidente, que não existe pastor presidente. Existe aí, como se diz aí, títulos de pastores, que na verdade esse título acabou. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 7 a 11, ele deu, a palavra deu é passado, ele deu para o seu povo naquela época, para o ministério dele, mas esse ministério acabou. Em Coríntios capítulo 13, versículo de 8 a 10, isso aí cessou, acabou, não existe mais. Esse ministério aí de falar em línguas estranhas, ministério de profecia, ministério de pastor, de diácono, de coisas, essas coisas acabou. Isso não existe mais. Os homens tentam querer ressuscitar o que não existe aqui dentro. Agora vamos direto para a palavra. Você que fica dizendo, mas Jesus vai voltar, porque está na Bíblia escrito. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Se você olhar para o capítulo 24 de Mateus, no primeiro versículo, os discípulos mostram, para chamar a atenção de Jesus, eles mostram o templo, feito por quem? Por Herodes. Vede esse templo, olha que templo bonito, templo maravilhoso. Jesus olhou e disse, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E nós continuamos olhando para o livro de Mateus 24. E Jesus começa a falar tudo que ia acontecer antes da sua vinda a este mundo. Mas que mundo? O mundo judaico. O mundo judeu. Não é este mundo, é o mundo judeu, ele não tinha nada com nós. Nós somos um povo completamente diferente. Nós tivemos esse direito depois de Paulo para frente. Depois de Cristo ressuscitado, apareceu a Saulo e mandou que ele fosse ao mundo gentil pregar o evangelho. Mas tudo que Jesus fez para o seu povo. Então nós olhamos ali, no capítulo 24. E ele começa a falar de guerra, de remores de guerra, sinais, fome, peste. E ele começa a falar todos os acontecimentos que aconteceria em Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade maldita. Enquanto muitos dizem, eu vou para a cidade santa, não existe cidade santa. Cidade maldita. Onde o sangue dos profetas, o sangue do próprio Filho de Deus foi derramado ali dentro daquela cidade. Que cidade abençoada é essa? Que Jesus chorou sobre aquela cidade quando ele olhou pela primeira vez para Jerusalém, ele chorou sobre aquela cidade. E ele diz lá no versículo 34, ele disse, não passará esta geração. Não vai passar esta geração. Agora, quantas gerações já se passaram desde que Jesus disse isso? Agora, olhando ainda, vamos continuar. Olhando para a Bíblia, nós vemos que no capítulo
17. 17 não, no capítulo 16. Nós olhamos ali pelo versículo 27 e 28. Jesus falando a um grupo de pessoas, ele disse: alguns dos que aqui estão não provará a morte até que veja o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Mas espera um pouco. Será que esse povo está vivo até hoje? Se ele disse isso lá por volta do ano 33, nós estamos no ano 2023, esse povo está vivo até hoje? Ele diz: alguns dos que aqui estão, nessa multidão aqui, não vão provar a morte até que eu venha. E ele diz ainda o sumo sacerdote, lá no capítulo 14 de Marcos, lá pelo versículo 64, 65, ele diz para o sumo sacerdote: e vós verei o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Os sacerdotes ficaram abismados com esta palavra. Ele está blasfemando, como é que ele pode dizer uma coisa dessa? E nós olhamos também para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: eis que venho sobre as nuvens, e todos os olhos verão. Até mesmo aqueles que me furaram com a lança me verão. E aí? Eu pergunto, eles viram? Não, não viram. Porque Jesus veio a este mundo em espírito. Eles viram que Jesus falava, eram os sinais, os acontecimentos, conforme Daniel profetizou, capítulo 9, versículo ali 24, 25, 26, ele está dizendo sobre o acontecimento de Jerusalém. Jerusalém seria cercada, seria devastada, seria exterminada. E ali Jesus confirma, no capítulo 21 de Lucas, e o versículo 20 ao 24, ele diz: você que está, muitos que estão no campo, não venha para a cidade. O que está na cidade, fuja para o campo. Ai das grávidas, ai das que amamenta, que isso não seja no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque o sábado era um dia que os judeus não faziam nada. Os judeus ficavam parados sem fazer nada. Não se fazia nada no sábado. E no inverno, como aquele povo ia correr, ia se esconder nas cavernas, nos lugares gelados, na época do inverno. As mulheres que estavam amamentando, as que estavam grávidas, como é que elas iam fugir quando Jerusalém foi cercada no ano 70 por General Tito e devastou toda aquela cidade? Para confirmar o que disse Daniel no capítulo 6, versículo 2, que isso aconteceria 70 anos, disse Daniel. Então isso aconteceu no ano 70. Foi no ano 70 que aconteceu isso. Jerusalém foi destruído. E esse grande acontecimento que aconteceu, porque o povo assim pediram. Quando Pôncio Pilato lavou a sua mão e disse: lavo minhas mãos, para que o sangue desse justo não caia sobre mim. Eles disseram que o sangue dele caia sobre mim, sobre nós e sobre os nossos descendentes. Por isso que até hoje continua o conflito. Por isso que Adolfo Hitler matou 6 milhões de judeus lá na Alemanha. Eles não pediram que caia sobre nós, sobre nossos descendentes, nossos filhos, nossos descendentes. Judeus estão sempre em conflito. Onde eles estão tem conflito, porque foi o que eles pediram. E agora, olhando ainda para a Bíblia diz lá no João capítulo 21, lá pelo versículo 23, quando Jesus disse no versículo 16, ele diz: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus disse isso. Pedro chorou na terceira vez. Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Foi o único homem que Jesus entregou esse ministério na mão dele. Não adianta hoje você se levantar: Deus me chamou para ser pastor, isso não existe.
Você apenas é um empresário. Aí vai lá com um CNPJ, abre uma empresa, põe uma placa lá, Jesus está aqui, Jesus é o curador, Jesus é o milagroso, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro. Deus é amor, Deus é vida, Deus é não sei o quê. Isso é fácil. Mas Pedro foi o único que recebeu da boca do Senhor Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Nenhum homem mais recebeu. Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai: vai e tira o meu povo do Egito. E Pedro recebeu da boca do Senhor Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E logo em seguida, quando Pedro saiu conversando com Jesus, João começou a seguir. Pedro disse: Senhor, e esse que nos segue? Jesus diz: se eu quero que ele fique até que eu volto, o que te importa? E você olhando o versículo mais abaixo, ali deu a entender que Jesus falava da sua volta, que João ia ficar vivo até a volta de Jesus. Eu pergunto: João, da ilha de Pátimo, está vivo? Será que ele está até o dia de hoje vivo? Prova para mim se João está vivo. Então, meu irmão, não adianta você querer remendar uma coisa que não tem mais como remendar. Não adianta você querer ressuscitar, a não ser que você voltar, regredir lá 2000 anos atrás e fazer novamente Jesus nascer no ventre de Maria. E tudo que aconteceu, você fazer isso, só se você fazer isso. Porque, na verdade, ainda que você fazer isso, é em vão. Porque ele não tem nada com nós, gentil. Todo o compromisso dele é com os judeus. Então não adianta você ficar aí porque Jesus está tal. E outra coisa, você olha para Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. E logo em seguida, o povo ali correram para aquele local onde eles estavam reunidos. E falaram que eles estavam bêbados. Pedro toma a palavra e diz: esses homens não estão bêbados como vós estão dizendo. Mas é promessa de Deus. Joel capítulo 2, versículo 28. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, nos últimos dias. Então, 2000 anos é o último dia? Jesus está voltando. O que é voltando? Voltando é quando você espera por uma pessoa, você liga para ele e fala: fulano, onde você está? Não, eu já saí do meu trabalho, já estou voltando, já estou no meio do caminho. Essa é a palavra correta. Voltando é quando você já está no meio do caminho. Agora, como Jesus está voltando? Já faz 2000 anos que isso aconteceu. E ele não tem promessa nenhuma para nós. O que nós temos, olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos que nós temos a promessa de Abraão: bendito será todas as nações da terra. Então nós estamos incluídos no que disse Deus por intermédio de Abraão, que todas as nações seriam benditas por causa de Abraão. E nós vimos também ali no capítulo 14, versículo 6 de Apocalipse: e vi outro anjo voando, e ele tinha nas suas mãos um livro, e ele anunciava o evangelho eterno. Então esse evangelho eterno é o evangelho que nós estamos pregando hoje. Porque para você não adianta você querer esperar Jesus voltar para quê? Você acha, como as chamadas igreja, diz que Jesus vai vir a este mundo, vai levar um povo. E esse povo vai subir e vai para uma cidade de ouro. Os muros são de ouro, de cristal, as ruas de ouro, o mar de cristal. Lá vai ter vaca, leão, urso, tudo pastando, tudo junto. Mas no céu tem vaca, tem leão, tem pasto lá para as vacas, tal, fica pastando leão. No céu tem rua, tem muro, muro de cristal. Se tem muro, porque tem território.
Irmão, para com isso. Isso é apenas linguagem de figura dentro da Bíblia. Pare com essas coisas. E você vai para uma cidade, andar em rua de ouro, e tal. Pare com essas coisas. Não crê nessas coisas. É, porque lá nós vamos pegar em cobra, a cobra vai brincar, nosso filho vai brincar com a cobra e tal, né? Onde você achou isso? De onde você tirou isso? Nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Não sabeis, Coríntios 3:16, não sabeis que vós são o verdadeiro templo de Deus e Deus habita em vós. Se ele habita em nós, mas não nessa carne, ele habita no nosso espírito. Deus, ele não é o pai da sua carne, ele é o pai do espírito. Hebreu capítulo 12, versículo 9, Deus, ele é o pai do espírito, o pai da sua carne, seu pai biológico. E o espírito, como disse Filipenses capítulo 3, versículo 20, o espírito volta para a sua terra natal. Qual é a terra natal do espírito? É o céu. O espírito veio de Deus e para Deus volta. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O espírito volta a Deus e a carne volta à terra e vira terra. Então pare com essas coisas. Como você está esperando vir buscar? Que vai vir buscar? Se muito, quase 1000 anos antes, a Bíblia já dizia que o espírito já volta. Quando a pessoa morria, o espírito voltava a Deus e a carne voltava à terra. Agora, como vocês estão esperando vir de lá, chegar aqui, pegar aquele povo que está lá dentro daqueles túmulos lá que já virou terra, já não é mais nada, já acabou tudo, transformar novamente num corpo, levar lá para o céu, chega lá, tem uma cidade esperando, aguardando esse povo. Pare com essas tolices, meu irmão. Se você até hoje acreditou nisso, pare com isso, porque isso nem em filme não podia passar uma coisa dessa. Nem em filme, é um absurdo, é uma aberração dizer uma coisa dessa, que Jesus vai voltar para buscar um povo aqui nessa terra. Porque se aqui não existe união, nem entre as igrejas, eu nem digo entre aqueles que não são, que estão fora. Eu estou dizendo aqueles que se diz ser santo, seja qual a denominação que for, cada um é dono da sua. Uma não mistura com a outra. Uma diz, a minha é assim, a minha tem doutrina, a minha não aceita isso. Uma mais santa do que a outra. Se não há união entre eles, por que levar um povo desse para quê? Para fazer o que lá? Então pare com essas coisas, porque a Bíblia está bem claro. Tudo já aconteceu. Jesus de Nazaré veio trazer juízo sobre aquele povo. Eis que venho sobre as nuvens, e todos os olhos verão. Verão o quê? Verão os acontecimentos que aconteceu com Jerusalém. Com o general Tito matando, destruindo, queimando, e tudo que aconteceu com Jerusalém, todos os olhos viram. Mas nós olhamos para João, capítulo 14, versículo 29, ele disse, o mundo não me verá mais. Então, como vocês estão esperando ele, se ele diz que o mundo não verá mais ele? Então, isso tudo é uma enganação. Olha para Mateus 16, 28, Mateus 24 e 34, Lucas, olha também para Mateus 23 e 36, olha para as cartas dos apóstolos, Paulo falando sobre apostasia, todas essas coisas, tudo isso já aconteceu, tudo isso já se cumpriu. As cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, já cumpriu. Aonde cumpriu as cartas de Paulo? Cumpriu na Grécia, a igreja de Corinto. Roma cumpriu lá em Colossenses, em Éfeso.
Em todos esses lugares por onde Paulo passou, ele deixou as suas cartas, advertindo aquele povo. E Apocalipse não foi escrito para nós. Apocalipse foi escrito para 7 sinagogas que havia na Ásia Menor. Então, meu irmão, fique com esta palavra. Para de crer nesse tal de Jesus que vai voltar para buscar um povo pela qual, ainda que ele fosse voltar, não tem ninguém. Como Deus olhou para o mundo, não viu ninguém para ser salvo, a não ser a família de Noé, assim também nos dias de hoje. Fique com esta palavra, que Deus assim conceda esta graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos.